Então hoje nós vamos falar sobre o Sefirot, o reino da inteligência, que é o primeiro, Remar. E tem o Biná, que é o entendimento, e o Dat, que é a sabedoria. Então esses três reinos são dos Morim, que representa a cabeça. Então na cabeça nós temos já esses Sefirot, que é os Sefirot que comanda a inteligência. Nós temos os 7 Sefirot restantes, que é Reset, que é o da bondade, Vugnar, que é o da bravura, Difurit, que é o da beleza, e temos o Gerador, que é o esplendor, que é o 7, Nestessa, que é o eterno, que é a vitória, Gessô, que é o fundamento, e 10, Mahut, que é o reinado. Os sefirotes hebraicos pedidos de Moisés como criação do mundo, começa como uma criação do mundo, do planeta, ou seja, das circunferências que envoltam o entendimento, a Cabala. Então isso tudo está relacionado, obviamente, ao reino de espiritual, né? Que nós podemos implementar isso como uma na fisionomia de pessoas dentro da religião africana. A expressão passada, ou seja, como uma safira, é a revelação da safira na espiral, como criação do mundo, e rege o Sefirot. Ezequiel 1:26, Deus se revolta como uma pedra, Deus se revela como uma pedra de safira. Então tem a ver com Sefirot, tem a ver com essas manifestações, não é algo físico, é espiritual. Significa o prisma, a luz, em Hasset, que é a luz, o conceito místico do mago e das religiões. Então passa pelo prisma a refração da luz, que é o Sefirot. Então ela vai se difundir, ela tem uma luz única, que é uma Markurt, que é a base de tudo, aonde ela vai se transmutar em uma espiral de luz de várias coisas, refratária na energia que se encontra ali. Então ela vai ser refração espiritual daquilo que está ali do Sefirot. Passado pelo prisma, ela ganha emanação de Deus, único. O livro da criação, das 10 contagens, que significa 1, que é 1 a 10, que é 1. Então isso é energia do Sefirot. 22 letras do alfabeto, 10 Sefirot, 32 caminhos de Deus ao conhecimento. Biná, que é o conhecimento. Runar, Keter, que é inteligência. 3 espiral de Morim, que é o cérebro, ou seja, a cabeça. Então a coroa, que é a inteligência, que é o nível de Morim. O cérebro, que é um insight, que é a ideia, insight. O isent, que é a ideia, ou seja, aquela ideia de transformação dentro do Sefirot, dentro da manifestação de Deus. Então Dat, que é a sabedoria, que é o equilíbrio dos primórdios, que unifica o entendimento. E a bondade, que é o amor, fazer um ato de Deus. Ou seja, temos o Vurar, que é o lado esquerdo, que aí já não começa mais o Morim, mas começa as 7 emanações dessa energia, até a base, que é a beleza, o equilíbrio entre a bondade, amor e bravura, o embelezamento. Abraão, bondade, Isaac, temor, Jacó, luz e amor. Dentro desse entendimento. E nós temos o esplendor, que é a ação, o Morim, que é o coração, ação com capacidade vitorioso. Então o mal extinto, os nossos desejos, Êxodo, Yeshuda, que é o fundamento ligado ao coração, a missão de Dat, o conhecimento, vai para o coração, para o mundo, e é a base do mundo, é o básico, é a estabilidade. Makut, reino, equilíbrio das outras para utilizar todos. O Deus vivo revelado a Javé. Então nós entramos agora numa iniciação de Javé, a energia, as civilizações humanas, orquestra o universo único, todo-poderoso, Pai de toda bondade. Javé repleto de símbolos e evolução
na divindade, ou seja, um nome, a memória coletiva, a busca do desvendamento do próximo aos sumérios, acadianos, aos babilônios, foi obscurecida pela igreja. A pedra de Moabita fala desse Javé. Javé, que significa Jeová. A estela de Mecha, que objetos sagrados foram encontrados no templo de Javé. Em 1870, a pedra Moabita, Mecha, rei Moabita, se revela contra Israel. Javé é o Deus israelita guerreiro. Então ele foi comparado à Bíblia como Deus israelita guerreiro do povo moabita. Então, em 1844, Carl Richard descobriu, em 1927, Micaela Schiffer descobriu as tábuas de Moabita de Javé. Amenhotep III, descritos nômades semitas, que Ramsés também II está inscrito nesse manuscrito. Inimigos do Sachu, grupos que não eram hebreus. Sachu de Javé não se origina de Canaã, divindades do Javé, da coluna de fogo. Então ele representa como a coluna de fogo dentro da linhagem de Moisés. Então ele representa essa coluna de fogo, que é um Deus de guerra, é um Deus valente, representado pelo trovão e pelo fogo, que pode ser representado por Nizazi e Hathor, dentro da simbologia africana e simbologia nórdica. A compreensão do divino, semíticos, os cananeus, os árabes e os israelitas, aquele que faz aquele que foi feito, que é Javé. Javé é existência, paixão árabe, compromisso com Deus, e ele é ciumento, comprometido com seu povo. Então ele não aceitava outro Deus, era o monoteísmo, aonde começou o monoteísmo lá com os árabes, tá, gente? A única divindade dos israelitas, Adonai. Etítetos eram comuns, diversas visões e profecias dos primórdios dos dias que se seguiram, ou seja, os profetas, no período de 530 a.C., como o Messias, Javé Redentor do universo. Alá, seu sistema de crenças. Então ele é reverenciado como Alá, o seu sistema de crenças. Os israelitas reivindicaram sua divindade como Deus deles, mas ele já existia há muito tempo, como os muçulmanos. A bênção erguida, a energia do deserto, a chama, o fogo e a tempestade, que é representado por Javé. A complexidade, os conflitos, crescia sua estatura e secretismo, é o transferidor, é o termo genérico para Deus. Javé, combinações, convergências, acessões de Javé, monoteísmo, tensão e conflitos religiosos pelos israelitas e os árabes. Contínuos, no Cânticos de Débora nós temos o Javé representado, com as guerras de Israel, de perderam contra Baal, os guerreiros divinos, o Antigo Testamento, tempestades de guerreiros. O povo praticava de Deus da casa, ou seja, era a casa do povo de Israel, que foi tomado pelo povo de Israel. Deusa cananeia Asherá, que foi representada junto com Javé dos israelitas dos sulistas, os cananeus. A adoração de reinos do norte assírios trouxeram para o povo do sul, que essa deusa era representada Ashera, que era a única deusa representada junto com Javé. E isso aí nós não sabemos, mas essa deusa é representada. A pedra angular dos judeus, que era um povo escolhido por Javé. Cercados pelos impérios, os judeus procuravam uma realidade tangível. Era uma prática de Davi e Salomão, seus ungidos por Javé. Fé javeística. Deuses exagerados e perseguiram os profetas e traições. Fatal que guia o povo. O processo dinâmico. Reflexões teológicas dos reis. Impérios assírios. 598, a Babilônia invadiu Judá e destruiu os templos de Javé. 538 a.C., Ciro restabelece então essa aliança com o povo judeu, liberando o povo judeu da Babilônia. Max Muller,
consagra essa palavra no mundo inteiro, o monoteísmo de Javé, o Deus, os sócios políticos e as interações vizinhas de Israel. Em Deuteronômio 33, a presença divina de Javé. Anushera, Javé e Jeová, no Islã interpretou como Alá. Israel reconhecia uma assembleia de divindades, Deus nacional de Israel, Javé, que é Jeová. Javé, guerreiro divino, violento, supremo Deus, criador do cosmo, incorporado no oráculo e visão profética. Inca, Iliru, que foram os antigos sumérios da Arca de Noé. Contrastes com Javé feroz, Isaías ecoa como um sentimento do Senhor dos Exércitos. Enki, Deus dos sumérios da África. Javé dominou Enki na África. Apsu, morada de Enki na Suméria, confins da terra, África do Sul, principal território de Javé, aonde começou tudo lá na África do Sul. Provavelmente, tá, gente? Renque, seus filhos, Nergai, os textos sumérios, Provérbios 30, 24, Javé, era Enki. Então, Javé era o Enki, disfarçado de Adão e Eva na serpente, que era Enki. Ele não representava Javé. A mineração de ouro dos Renkes, do Renke extraterrestre na Suméria. Então, Javé era Renke, que era representado nessa simbologia e que foi transfigurado para o Alcorão, que foi transfigurado para os muçulmanos como Javé, e mais tarde os israelitas tomaram posse nessa tomada toda e fizeram essas guerras terríveis até hoje que nós vemos no mundo muçulmano. Javé é uma origem muito mais difícil, muito mais difundida, é o Deus guerreiro, é Alá. Tá? Então nós temos que entender bem essa sintonia para poder entender a energia desse nome e a singularidade, a simbologia deste arquétipo poderoso que é Javé. Então ele não vai ser combatido à toa, não. Ele é um ser místico e extremamente forte. Obrigado por sua